Olá, gente. Boa noite, né? Mais um dia, mais um encontro. Agora do Insight Coletivo. O nosso grupo ele mudou de nome, mudou de identidade visual, mudou de cara. E agora a gente se batizou de Insight Coletivo. Foi um nome, foi um insight, na verdade, que eu tive, na verdade, em relação a essa questão do insight e do coletivo que nós somos, né? O coletivo que nós somos na busca de divulgação de conhecimento científico, de divulgação de conteúdos em relação à saúde mental para as pessoas no geral. Nós somos um grupo de profissionais da saúde que nos reunimos periodicamente para discussões em relação à saúde mental, aprofundamentos em relação a temas relacionados à saúde mental, mas esses encontros eles têm gerado conteúdos que estão lá no canal do YouTube para que as pessoas possam, né, assistir, como você que pode estar assistindo agora esse vídeo gravado, né, sobre esses encontros e esses temas. E aí, para isso, a gente lançou, inclusive, na semana, um financiamento coletivo, onde as pessoas podem contribuir para que esse grupo ele continue existindo, para que a gente possa continuar existindo de uma forma, inclusive, mais estruturada, né? Tanto quanto mídias sociais, assim também como da possibilidade de criar um conteúdo mais robusto, né? A gente poder, por exemplo, fazer uma transmissão em estúdio. Nosso desejo no futuro, inclusive, é criar um site onde a gente possa albergar esses conteúdos, publicar artigos, e inclusive ter no futuro a possibilidade de ter uma revista digital onde a gente possa publicar os nossos materiais. Então, a ideia do Insight Coletivo é uma construção compartilhada de conhecimento e conteúdo. Essa é a ideia. Eu sou Adriano Araújo, sou médico, psiquiatra, mas eu não estou sozinho fazendo isso, né? Eu estou com um coletivo de profissionais da saúde que estão empenhados nesse processo e nessa construção. O Insight Coletivo, o grupo ele se reúne semanalmente, nós, né, nos tentamos, a gente tem uma agenda, no mês de março tem uma agenda vamos dizer, voltada para a saúde mental da mulher, né, por causa do dia 8 de março, então nós direcionamos o conteúdo desse mês para essa discussão da saúde mental da mulher, né, mas assim, a cada início de mês nós vamos discutindo os meses subsequentes, inclusive a gente já tem que começar a discutir a agenda de abril, né, e a gente começar a escolher esses temas para convidar as pessoas para discutir com a gente aqui. Então a ideia é essa, né? E aí o financiamento coletivo ele funciona pela plataforma Catarse, né? O Catarse é www.catarse.com.br/insight_coletivo. Né? Lá você pode fazer uma contribuição de qualquer valor. Né? As pessoas que contribuem com o perfil, elas têm essa possibilidade de estar aqui ao vivo com a gente discutindo os temas, né? O conteúdo ele é gratuito, ele está lá no canal do YouTube e posteriormente vai estar em outras plataformas, mas esse conteúdo é gratuito, ele vai estar lá. Mas quem quiser construir coletivamente com a gente, estar aqui discutindo no grupo, essas pessoas são as que estão contribuindo, né? São as pessoas que colaboram com a possibilidade de a gente estar aqui. Então, a gente uma, entre aspas, uma recompensa, né? Porque no financiamento coletivo, a gente trata como recompensa isso, né? A pessoa faz a colaboração dela, ela tem uma recompensa. Então, as pessoas que contribuem com o mínimo, que são R$10 por mês, elas têm essa possibilidade de estar aqui com a gente ao vivo, discutindo, trocando ideias, que é um momento, inclusive, bem saboroso, né? Tem sido uma experiência muito boa. A gente está funcionando quanto grupo desde novembro, na verdade, né? A gente nos chamávamos Descomplica Psi, mas por uma questão de marca e de dificuldade de registro de marca, a gente mudou esse nome e agora nós somos um Insight Coletivo e nesse novo modelo, com essa possibilidade do financiamento coletivo e trazendo as pessoas, os colaboradores, para estar aqui junto com a gente. Então é isso, né? Hoje a gente vai conversar sobre saúde mental da mulher e a ideia é trazer evidências científicas que demonstrem como funciona essa questão da saúde mental da mulher. O Frederico está sugerindo aqui colocar o link do financiamento. Eu vou colocar, não tem nem como colocar, eu vou colocar na edição, Fred, eu vou colocar na edição do vídeo, quando eu editar que eu divulgar no YouTube, eu boto lá embaixo, na descrição do vídeo. No YouTube, na descrição do canal, tem lá o link do financiamento coletivo, assim como tem esse link
no Instagram, né, tanto no perfil, no meu perfil, Adriano Araújo, quanto no perfil do próprio Insight Coletivo, tem lá o link do financiamento coletivo. Então é facinho, clica lá em cima, rapidinho você consegue fazer esse financiamento, ok? Então vamos lá, vamos começar. A gente tem essa missão hoje aqui, vou compartilhar minha tela para trazer aqui para vocês. Isso que vocês estão vendo aí é o Insight Coletivo, é a nossa marca, a nossa nova cara, né, do Insight Coletivo. É assim que aqui por dentro a gente vai se identificar, né, que a gente vai estar nos mostrando, né, para as pessoas. Vou botar um apontador aqui. É isso. Essa é a nossa nova cara. E aí o objetivo hoje, né, o nosso objetivo hoje é discutir a saúde mental da mulher, o que falam as evidências científicas, né? Eu fiz uma revisão básica sobre essa questão da saúde mental da mulher, no banco de dados americano, principalmente, vendo as principais publicações sobre essa questão. E o que a gente pode trazer de evidências que justifique esse processo, o processo da saúde mental, dos processos de adoecimento psiquiátrico e como isso acontece na mulher. Para começar a falar sobre isso, eu preciso dizer a vocês que ainda hoje, 2023, século 21, nós temos ainda hoje nas publicações uma dicotomia, né? Uma dicotomia no sentido de como explicar, o processo de doença psiquiátrica ou o sofrimento psíquico ou o colapso, né, das pessoas nesse sentido. Esse processo, né, da saúde mental na mulher e tal, ele é um processo que acontece de duas maneiras, né? Pelo menos é o que as publicações trazem, né? Esse artigo, por exemplo, ele fala sobre as alterações no cérebro que justificam, né, o processo de, entre aspas, adoecimento ou de mudanças, né, na mulher em relação aos processos psíquicos, né? E aí ele faz ele mostra alterações cerebrais e ele faz uma relação dessas alterações cerebrais com os hormônios sexuais femininos, né? Ele demonstra, e aí esse é um artigo de revisão, e é um artigo de revisão que fala sobre, ele busca em vários artigos publicados na internet essa relação dos hormônios sexuais femininos e o processo de mudanças do cérebro, que aí ele faz revisões mostrando, inclusive, exames de imagem, né, alterações de exames de imagem como ressonâncias funcionais, onde você consegue estudar a função, né, a função do córtex cerebral, função do córtex e de outras estruturas do cérebro. E aí, veja, esse estudo, por exemplo, ele mostra que há uma redução, aí são evidências que são postas, por exemplo, ele mostra que há uma redução geral da massa cinzenta, que é principalmente o córtex, né, e reduções específicas da região de áreas pré-frontal, parietal e temporal durante a puberdade, né? Então, esses achados são em relação às mulheres, tá? O sexo feminino. Outra evidência, que ao longo do ciclo menstrual, há uma plasticidade da substância cinzenta do hipocampo e da amígdala, bem como das regiões temporal e parietal, que foram relatadas de forma mais consistente nesses estudos, nessa revisão que eles fizeram. Outra evidência, estudo relatando as medições pré- e pós-gravídicas, né, que revelam redução de volume das estruturas da linha média. Outra evidência, durante a perimenopausa, o declínio dos hormônios sexuais foi acompanhado por uma redução do volume do hipocampo e do córtex parietal. Enfim, não quero ser chato lendo isso aqui, mas qual é a ideia de mostrar para vocês? Que existem evidências, né, que demonstram que essas alterações hormonais ao longo do processo evolutivo, ao longo da vida da mulher, incidem, ou pelo menos elas são concomitantes a alterações cerebrais. A gente não sabe ao certo, e os pesquisadores dizem isso, se é uma relação de causa e efeito. Mas essas alterações cerebrais elas acontecem de forma concomitante a essas alterações hormonais. É óbvio que é algo complexo,
É óbvio que é algo que acontece por vários fatores associados, mas o que eu trago como dicotomia é que existem outros trabalhos que implicam essa questão como uma questão que precisa ser olhada de uma forma mais abrangente. E é por isso que nos nossos próximos encontros nós vamos falar muito sobre essas questões como questões, inclusive, que estão relacionadas a fenômenos sociais, né? E esse trabalho, por exemplo, que é um trabalho que foi publicado, um trabalho mais antigo, de 2009, mas é um trabalho interessante porque ele avalia, por exemplo, essas alterações do ponto de vista epidemiológico, né? Os processos de adoecimento mental do ponto de vista epidemiológico, eles comparam os homens e mulheres, e eles comparam, inclusive, em diversas nações no planeta, vários países. E aí eles chegam a uma conclusão que é muito interessante, né? Que há, ao longo do tempo, um estreitamento do ponto de vista epidemiológico que aproxima a mulher do homem, né, tanto do ponto de vista do tempo e no ponto de vista do espaço, em alguns lugares do planeta. Né? E ele diz o seguinte, esse estudo, que há, por exemplo, uma notável, né, um estreitamento em relação à depressão, porque historicamente, nós sabemos que historicamente a prevalência de depressão sempre foi maior na mulher do que no homem. Isso, quando a gente estuda isso de modo geral, epidemiologicamente. A depressão sempre foi mais prevalente nas mulheres do que no homem. Mas esse estudo aí, ele demonstra que os estudos prospectivos de acompanhamento, ao longo do tempo, eles têm demonstrado que esse intervalo, essa diferença entre homem e mulher, né, ela tem diminuído ao longo do tempo. Né? E aí ele fala sobre depressão, transtorno explosivo intermitente, né, que são aqueles episódios de raiva, de ira, né, que antigamente era mais comum em homem, e os transtornos de substância, dependência química. Ou seja, esses transtornos, a depressão e a própria ansiedade, que era mais comum em mulher, a diferença entre homens e mulheres tem diminuído, e o transtorno explosivo intermitente e o transtorno da dependência química, que era mais prevalente em homem, esse intervalo tem estreitado também. Ou seja, o que é que o estudo coloca? Que possivelmente esses fenômenos sociais, a igualdade de gênero, a mudança do estilo de vida, a forma que a mulher hoje, né, está inserida na sociedade, é uma forma hoje absolutamente diferente do que há 80 anos. Então, obviamente, isso tem um impacto sobre essa pessoa, sobre essas mulheres, né? E esse impacto tem mudado essa epidemiologia. E essa epidemiologia ela tem mudado gradativamente ao longo do tempo. E aí o que é que eu quero dizer com isso? Por que eu coloquei esses dois estudos um atrás do outro aí? É para dizer que a gente não tem, a gente não pode. Eu acho que é super importante estudos como esse estudo anterior, estudar o cérebro, ver as alterações relacionadas aos hormônios, ver que implicações podem ter, né? Que implicações podem ter essas alterações dos hormônios sexuais femininos sobre o cérebro, e eu acho que esses estudos são super importantes e a gente pode tirar conclusões muito preciosas disso. Mas a gente não pode achar que é só isso. A gente não pode reduzir as nossas interpretações a isso. E a partir de agora a gente achar que todos esses fenômenos eles são oriundos dessas alterações. Né? Essa é a reflexão que eu trago, colocando esses dois artigos um ao lado do outro, é que os fenômenos sociais eles têm sim uma implicação direta sobre esse aparelho psíquico. E ele tem uma implicação direta sobre o aparelho psíquico, inclusive no sentido de alterar morfologicamente esse aparelho psíquico. Existem várias pesquisas que mostram isso. Os fenômenos, eles podem ser capazes de trazer alterações morfológicas, mudar o nosso cérebro, mudar a fisiologia do nosso cérebro. Então, é óbvio que uma coisa vai implicar a outra. Uma coisa vai implicar na outra, né? Então, e é por isso que, inclusive, e aí esse estudo que está na tela, ele fala sobre isso. É por isso que, inclusive, uma mulher do Ocidente, né, uma mulher do Ocidente, ela tem, por exemplo, uma epidemiologia do ponto de vista do adoecimento diferente de uma mulher que mora no Oriente, porque do ponto de vista geográfico, cultural, elas têm uma expressão diferente. Elas sofrem pressões diferentes, elas sofrem sanções diferentes, elas sofrem
de formas diferentes, e isso implica de maneira diferente dessas pessoas. Então, tanto do ponto de vista de tempo, quanto do ponto de vista de espaço, nós vamos ter implicações sobre o aparelho psíquico dessas mulheres, né? Então, por isso que eu coloquei esses dois estudos, um atrás do outro, para mostrar isso para vocês. Esse é um quadro das Nações Unidas, falando sobre o ciclo, né? O ciclo da mulher ao longo da vida, né? E a mulher, ela tem várias fases ao longo da vida, e essas várias fases ao longo da vida, elas implicam em processos de mudança. Mudanças, inclusive muito drásticas, que podem ser muito drásticas. Drásticas eu não estou dizendo no sentido, eu digo drástico no sentido da mudança severa, né? Não é no sentido de ser brutal, né? Não é nesse sentido. Então essas mulheres, elas podem sofrer muitas mudanças ao longo da vida, e essas mudanças, elas, dependendo da forma que essas mudanças são interpretadas, ou que elas são incorporadas, ou que elas são vividas, elas podem significar ou não um processo de sofrimento, né? Então vocês vejam que são várias fases, né? A infância, a adolescência, que é uma fase que traz muitas possibilidades, a fase do adulto jovem, de se vai engravidar, se não vai engravidar, se vai ter uma, né, fertilidade, se não vai ter fertilidade, se essa mulher ela vai se inserir no mercado de trabalho ou não, né? E aí vem um período da menopausa, que é um outro período que está sempre muito implicado no processo de doença e a fase do envelhecimento. Então, esse gráfico é só para ilustrar isso e para justificar os próximos estudos que eu vou trazer para vocês, porque os próximos estudos, eles estão salteando essas fases, de modo geral, né? Por exemplo, esse estudo é um estudo que relaciona, né? Ele faz uma relação entre os transtornos psiquiátricos na mulher e a prevalência de ovários polimicrocísticos, né? Para quem não sabe, os ovários polimicrocísticos são ovários que têm cistos, vários cistos, né? Que você pode ter cistos superficiais no ovário, de óvulos que estão ali eclodindo, né? Por alterações hormonais. Esse fenômeno dos ovários polimicrocísticos, eles têm sido relacionados a uma prevalência maior de transtornos mentais, né? Então, a SOP, que é a síndrome do ovário polimicrocístico, essa síndrome, ela tem sido relacionada. E essa síndrome, ela é mais prevalente na mulher da segunda metade da adolescência para o início da vida adulta, mulher jovem, né? Então, há um risco maior de diagnóstico de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, de transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou seja, há uma prevalência maior desses transtornos. E aí existem várias publicações tentando... Isso já está bem relacionado do ponto de vista epidemiológico, esses dados estão bem cruzados, mas ainda não está muito claro por que isso acontece. O que tem essa relação do ovário polimicrocístico com uma prevalência maior desses transtornos. Então, isso tem sido replicado, né? Então, associado a piores sintomas da depressão, somatizações, enfim. Então, é uma relação, eu quis colocar para mostrar para vocês que existem alterações que são próprias da mulher, e essas alterações que são próprias da mulher, elas justificam, em alguma medida, uma prevalência maior de algumas condições. Então, eu quis colocar isso aí só para ilustrar isso para vocês. Assim como os ovários, essa síndrome, né, a SOP, ela é mais comum na segunda metade da adolescência, início da vida adulta, os transtornos alimentares, como a anorexia nervosa e bulimia, que são os dois mais conhecidos, eles também são mais comuns na adolescência, nessa segunda metade da adolescência, entre os 15 e 19 anos de idade. É uma alteração, né, tanto da questão da própria imagem, da distorção da própria imagem corporal, da distorção da autoimagem, né, que justifica um processo de adoecimento um distúrbio em relação ao alimento, a relação dessa pessoa com o alimento, né, e que é muito mais comum nas mulheres. Então, quando a gente vai falar de saúde mental da mulher, necessariamente as publicações, os artigos, eles vão falar sobre a questão dos transtornos alimentares, né? Quando você vai olhar transtorno alimentar, no geral,
você vai olhar transtorno alimentar na população em geral, a prevalência é baixíssima, uma prevalência muito baixa. Mas quando você vai olhar nessa faixa etária, é uma prevalência significante, é uma prevalência que deve ser levada em consideração. Tá? Então, a importância dessa questão de discutir os transtornos alimentares na adolescência. Né? Esse é um outro artigo, uma coisa que eu acho que a violência, o abuso, né, que as mulheres podem sofrer na infância, e aí, assim, é um artigo que fala sobre violência, sobre abuso nas mulheres, né, na infância. Esse abuso, esse artigo, ele tenta relacionar se esse abuso na infância, ele pode significar um transtorno mental no futuro, né? E o que eles observam nesse artigo é que isso foi verdadeiro para transtornos mentais graves. Eles conseguiram relacionar, e do ponto de vista estatístico, foi significativo, né, que há uma relação entre abuso na infância e transtorno mental grave. Eles não conseguiram relacionar abuso na infância dessas mulheres com transtorno mental leve nem moderado. Eles não conseguiram. É um estudo onde eles comparam mulheres que sofreram abuso na infância com mulheres que não sofreram abuso na infância, e eles comparam esses dois grupos. E aí eles conseguem provar, eles conseguem documentar isso, que existe uma relação de abuso e transtorno mental grave, mas transtorno mental leve e moderado eles não conseguiram documentar. Então, um ponto que também a gente precisa, que a gente sempre, né, na nossa clínica, a gente leva em consideração. É um ponto que na nossa clínica a gente sempre leva em consideração, no sentido de que os traumas da infância, eles repercutem na vida adulta. Isso é notório, isso é óbvio, repercutem de forma singular para cada um de nós, mas do ponto de vista estatístico é isso que está demonstrado aí, pelo menos nesse artigo, tá? Não é uma verdade absoluta, mas pelo menos nesse artigo. Esse já é um artigo brasileiro do arquivo da Clínica Psiquiátrica, na revista de São Paulo, que fala sobre epidemiologia. Epidemiologia é um artigo antigo, mas eu achei interessante colocar aqui porque ele é bem didático, né? E aí ele mostra a epidemiologia comparando homens e mulheres. E aí aquilo que eu falei para vocês, ó, a gente vai falar, por exemplo, e aí são vários estudos, tá? Aqui um estudo feito em São Paulo, são estudos em outros lugares do mundo, aqui ó, Chile, Santiago, Chile, onde ele compara, né, transtorno mental, homem e mulher, e ele vai comparando várias questões aqui, ó. Qualquer tipo de transtorno mental, você vê aqui que é um pareamento entre homem e mulher, né, mais ou menos parecido. Quando ele vai falar aqui de transtorno afetivo, há uma prevalência maior em mulheres do que em homens, está vendo aqui? Depressão, ó, maior em mulher do que em homem. Distimia, episódio maníaco, quase igual aqui. Qualquer transtorno de ansiedade, olha só aqui a diferença, ó. 15,6%, 8,2% em homem, bem maior. Você vai falar de psicose, esquizofrenia, não, 2 para mulher, 1,7 para homem, né? Você vai falar de abuso de substância, né? Abuso de substância reconhecidamente é bem mais prevalente em homem. Vejam, isso é um dado que se replica em várias partes do mundo, ó. Bem mais prevalente em homem do que em mulher. Abuso de substância, álcool, outras drogas, o abuso de substância é bem mais comum em homem do que em mulher. O que isso é um dado de 2006, né? Essa diferença tem encurtado, tem diminuído ao longo do tempo. Tem estudos mais recentes que essa epidemiologia tem se modificado. Os transtornos de somatização mais comum em mulheres, enfim. Eu coloquei aqui só porque esse artigo eu achei ele bem didático e demonstrando isso que eu já tinha citado anteriormente, tá? Por que a depressão é mais prevalente em mulheres? Né? Existem várias tentativas de explicar isso, né? Várias tentativas, e aí esse artigo publicado em 2015 na Jornal de Psiquiatria e Neurociência, ele é um artigo de revisão, né? E aí ele faz uma revisão tentando explicar como e por que a depressão é mais prevalente em mulheres. Então, ele traz algumas coisas que ele coloca como evidências mais recentes, de que a variação dos hormônios sexuais, aí sempre cai nessa questão dos hormônios sexuais, inclusive artigos mais novos, eles sempre trazem as alterações hormonais como o principal fator biológico responsável por essas alterações do humor na mulher. E essas alterações do humor como repercutindo
num processo de doença. E a mulher fica mais vulnerável diante dessas alterações biológicas. Agora, nesse próprio artigo, apesar de trazer essa questão biológica como preponderante, ele fala, sim, que a conjuntura social, que o meio ambiente, ele é determinante muitas vezes. E ele pode fazer com que essas mulheres, ele pode ser, esse meio, ele pode ser determinante do processo de doença, ou ele pode ser protetor do processo de doença. Porque se essa mulher está vulnerável e existe um meio onde ele torna essa pessoa mais vulnerável ainda, ela pode adoecer. Mas se for um meio onde, que ele seja protetivo, ele dê suporte, ele ampare, ele pode mitigar, ele pode diminuir, né, esse processo de adoecimento. Né? Então, o meio ele tem um papel importante nesse sentido. Uma entidade, chamada de entidade aqui, é a disforia pré-menstrual, que ela surgiu no DSM-4 até o DSM-4, né, o Manual Estatístico Americano, na sua versão 4, isso não existia nas classificações oficiais. O DSM-4 ele inaugura a disforia pré-menstrual quanto entidade nosológica, quanto possibilidade de classificação. E aí ele traz essa possibilidade de classificação. E aí, quando é que a disforia pré-menstrual se torna um diagnóstico? Quando é que a tensão pré-menstrual, anteriormente, né, que até hoje existe a síndrome da pré-menstrual, ela se transforma na disforia pré-menstrual? Quando ela é incapacitante, quando ela é disfuncional, quando ela faz com que a pessoa que é acometida por essas alterações, ela tenha alterações tanto de humor quanto de ansiedade, que a torna disfuncional nesse momento. E aí isso caracteriza a questão da disforia pré-menstrual. É algo que ainda está em investigação, sempre muito complexas essas questões. Não existe uma neurofisiologia absolutamente clara em relação a isso, que justifique e demonstre por que algumas mulheres sofrem a mais em relação a isso e outras sofrem a menos, né? Mas que isso está posto e que a gente precisa ter um olhar sobre isso, a gente precisa ter uma sensibilidade e no sentido tanto diagnóstico como no sentido terapêutico, isso é verdadeiro, né? A gente precisa estar atentos a isso, quanto profissionais da saúde, tá? Esse quadro não é desse estudo, esse quadro é daquele estudo anterior que eu mostrei, daquele de 2006, um estudo brasileiro, mas é um quadro que ele fala sobre sintomas perimenstruais. E aí eu achei legal de colocar aqui para mostrar para vocês a prevalência desses sintomas perimenstruais, ó. A irritabilidade como sintoma mais prevalente no período pré-menstrual, né? Aí vem a depressão, sintomas depressivos e ansiedade, em segundo lugar, tensão, né? Mostrando que esses são os sintomas mais prevalentes, só para mostrar para vocês, do ponto de vista documental, como é que isso se processa, tá? E a gente tem também, para além de tudo isso que a gente está falando, por isso que eu quis colocar aquela jornada, aquele quadro lá das Nações Unidas, daquela jornada lá. Você veja quantos pontos ao longo da vida a mulher tem de tensão no sentido de vulnerabilidade de um possível adoecimento. O período pós-parto é um período de vulnerabilidade também. Assim como é o período da menopausa, assim como é o período da adolescência, né? Então, a mulher ela tem essa oscilação e ela tem esses períodos de maior vulnerabilidade. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, na questão dos transtornos, né, das desordens, dos transtornos pós-parto, a gente tem aí várias alterações, né, vários pontos de tensões, onde você pode ter alterações aí. Você vai ter alterações do sono no período pós-parto, e essas alterações do sono elas podem influenciar no processo de adoecimento, né? As alterações, a tendência genética, a gente sabe que hereditariamente uma mulher ela pode ser mais suscetível do que outra de ter algum problema no pós-parto. As alterações hormonais pós-parto também podem influenciar no processo de adoecimento, tá? Os fatores neuroimunes, as interleucinas, os fatores inflamatórios, hoje, reconhecidamente, eles podem influenciar no processo de adoecimento no pós-parto, né? E os fatores psicossociais, né? E aí eu faço um destaque nos fatores psicossociais, porque imagina, né, onde há uma vulnerabilidade social maior, onde você tem uma mulher adoecida, uma mulher sem suporte, uma mulher às vezes sem lar, né, sem suporte, sem nenhum tipo de amparo,
a pressão e o risco de adoecimento é maior, né? Esses fatores biológicos, que podem ser fatores determinantes, se você tem um suporte, você tem um lar que ampara, você tem um suporte para essa mulher, o risco do adoecimento mesmo, ele é menor. Se ela sofre, ela tem uma história de trauma, ela tem uma história de violência doméstica, né? Ela tem uma história de desamparo social, o risco de adoecimento, invariavelmente, indiscutivelmente, ele é maior. E isso eu coloco de forma muito clara, eu acho que muito importante para nós, porque nós vivemos num país onde a vulnerabilidade social ela é tamanha. A vulnerabilidade social ela é enorme. E essa vulnerabilidade ela significa um processo de doença muito grande. E significa um risco de adoecimento muito grande. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? E a gente precisa ter essa clareza. E aí, eu não falo só do ponto de vista financeiro, eu falo do ponto de vista emocional mesmo, porque mesmo mulheres que têm condições de subsistência, boas condições, elas podem adoecer pelo desamparo emocional. Então, a gente precisa ter essa clareza. Eu acho que nós, quanto profissionais de saúde e da área psi, nós precisamos estar atentos a isso, as pessoas que nós acompanhamos. Esse é do mesmo artigo, ele mostra qual é o caminho, né? O caminho de tratamento, ele faz sugestões de caminho de tratamento, tá? Que aí você pode ter uma mulher com alterações, ele fala de episódios de mania e ou psicose, ele fala de ansiedade, né? Transtornos do humor e ansiedade, e episódios de humor e ansiedade leves, né? E aí ele diferencia o caminho. No caso de uma mania, por exemplo, ou psicose, ele considera, né, o tratamento com antipsicótico, com lítio, benzodiazepínico, enfim, ele vai triando aí o caminho para o tratamento, né? E vai se considerar se essa mulher vai estar amamentando ou não, vai se considerar que medicação vai ser indicada para ela, como vai se adequar ao tratamento para essa mulher. O mais importante é que as medidas protetivas elas sejam instaladas, né? Protetivas no sentido de amparo para essa mulher, se esse tratamento vai ser ambulatorial, se ela vai ter esse suporte, se ela vai receber suporte da família, se ela não tem suporte da família, se estruturar, que tipo de suporte vai ser estruturado para que ela possa dar conta desse processo, né? Um período de pós-parto. Esse é o desafio. Então, tem duas questões que eu não trouxe aqui, aliás, três. Eu não trouxe nada, nenhum artigo sobre violência da mulher, sobre violência contra a mulher, porque na próxima semana a gente vai falar com Luana Cabral, e ela vai trazer, Luana estuda sobre isso, ela é professora universitária, e ela estuda sobre violência contra a mulher, e aí ela vai trazer pormenorizadamente essa discussão. Eu não trouxe nada sobre envelhecimento, porque dia 16 a gente vai conversar com Luciana Medeiros sobre envelhecimento. Luciana também estuda isso especificamente, também é professora universitária da UFRN, ela estuda isso especificamente, ela vai trazer isso para a gente. E, por último, dia 23 de março, Kívia, que é ginecologista, obstetra, vai trazer a questão mais detalhada sobre a menopausa, tá? Então, a minha ideia hoje era fazer esse voo panorâmico sobre essas evidências, esses artigos, trazer esses artigos aqui para vocês, para mostrar que existem evidências que estão postas aí como uma coxa de retalhos e que a gente precisa juntar essa coxa de retalhos e tirar nossas próprias conclusões. Tem um livro que foi lançado recentemente sobre saúde mental da mulher. Eu vou colocar no grupo para vocês a referência. É um livro, inclusive, chancelado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Foi lançado agora em 2023. Eu dei uma olhada, é um livro bem estruturado, bem interessante, super atual. Eles fizeram uma revisão muito boa e os capítulos são muito bons. Então, tem capítulos de violência contra a mulher, tem capítulos específicos sobre menopausa, adolescência, disforia pré-menstrual, enfim. Então, eles vão fazendo todo um apanhado dessas evidências. O livro está bem estruturado. Eu vou colocar para vocês a referência do livro lá no grupo, para vocês poderem dar uma olhada nesse livro também. Tá bom, gente? Deixa eu acho que era isso, né? Eu vou finalizar por aqui minha apresentação. Deixa eu descompartilhar essa tela aqui e vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, que eu acho que é a parte mais legal do nosso encontro quando a gente conversa. Deixa eu parar aqui o compartilhamento.
para a gente conversar um pouquinho. Fred levantou a mão, Fred? Sim. Me chamou a atenção essa questão aí da relação hormonal, né, com a questão cerebral. Aí, quando você falou das questões sociais, aí me veio aquelas pessoas que estão passando pelo processo de transição, né, na questão do gênero, e que fazem uso de hormônios. Sim, sim. Aí, no caso, a mulher mulher, sexo feminino, que faz a transição para o gênero masculino, né? Aí a questão da barba, dos pelos, que aí, no caso, faz o uso. De alguma forma, o uso desses hormônios pode influenciar também a questão Pois, da... Não sei se estou me fazendo entender, sim, mas... claro, eu compreendi. Acho que a pergunta é sobre se os hormônios utilizados no processo de transição de gênero, se eles podem influenciar sobre o cérebro no sentido de gerar algum tipo de dano ou de Isso, sofrimento. Ainda não sabemos, Fred. A gente ainda não tem evidências suficientes que façam a gente entender se isso pode significar um dano ou não, tá? Até o momento, não existem evidências que apontem nesse sentido, né? Não existem evidências que demonstrem que o processo de transição ele é suficiente para gerar um dano. O que eu acho e o que eu posso deduzir do que eu leio, do que eu vejo, é que o processo em si ele pode modificar ele pode modificar a vivência do sujeito, né? E essa modificação da vivência do sujeito pode mudar o ponto de vista, né? E mudar o ponto de vista no sentido do processo de adoecimento, né? E fazer com que essa pessoa ela possa ter o que os artigos chamam de manifestação. Eles dividem eles dizem que as mulheres, esses artigos que eu revisei, eles falam que as mulheres têm uma tendência a uma manifestação internalizante e os homens têm uma tendência a uma manifestação externalizante. O que é que isso significa? Que a mulher ela tem uma tendência a internalizar o sofrimento e aí ela tem mais ansiedade e depressão. O homem tem uma tendência a externalizar o sofrimento e aí ele tem uma tendência mais a explosões de raiva e a o uso de álcool, drogas e outras substâncias. Né? Então, esses estudos, eles acabam, eles e uma grande parcela desses estudos dividem dessas duas formas. Né? Eu acho que é uma coisa que os americanos fazem de modo geral. Eles dividem dessas duas formas. Então, eu penso que, levando em consideração o gênero, independente do sexo biológico, eu imagino que o gênero ele pode funcionar dessa maneira, né? Que o gênero ele pode, da identificação do gênero, ele vai funcionar meio dessa forma, né? O que eu não gosto de pensar assim, porque eu acho que o ser humano é tão singular que eu conheço mulheres que são absolutamente externalizantes, né? Assim como eu conheço homens que são também internalizantes, que sofrem para dentro, né? Então, assim, eu não acho que dá para a gente dividir dessa forma, mas é o que os estudos mostram. O que eu estou querendo dizer? Que é possível que a gente, num futuro, a gente consiga entender como é que vai funcionar esse processo, né? Mas hoje a gente não tem evidência para isso, não. outra questão sobre a questão da gestação, né, da vida intrauterina, vida psíquica. Aí você falou do transtorno explosivo intermitente, né? Uma criança, por exemplo, assim, um feto, né? Ele foi concebido, aí a mãe passou por um processo de violência. Aliás, passou a gestação toda, né? Esse funcionamento hormonal no próprio desenvolvimento do feto, ele vai ser diferente de uma mãe que que teve uma gestação tranquila, né? Aí eu queria saber justamente sobre isso, se há essa diferença, se de repente o que eu estou querendo dizer é o seguinte:
sobre esse transtorno agressivo intermitente, se ele pode começar lá na vida intrauterina, através da questão da hormonal, dependendo da questão social que a mãe está inserida, né? É bem complexo o que eu estou falando, né? Não, eu entendo, eu entendo. Olha, eu pessoalmente, eu suponho que sim. Eu suponho que sim. Mas eu desconheço evidências hoje publicadas que façam essa relação direta, entendeu? Eu desconheço evidências, achados científicos que façam essa relação direta. Eu, pessoalmente, suponho que sim, porque faz muito sentido isso. Você imagina um ser que está ali em desenvolvimento, dentro de alguém que sofre muitas pressões, que a gente sabe que essas pressões, esse estresse, ele gera, né, vamos dizer assim, uma descarga adrenérgica de catecolaminas, de hormônios, de substâncias, inclusive de interleucinas, né, que são fatores inflamatórios, e a gente sabe que os fatores inflamatórios eles levam a processo de adoecimento. Você imagina isso sobre o bebê. Eu tendo a crer, e é uma suposição minha, que isso vai influenciar em alguma medida no desenvolvimento desse bebê. Agora, o que vai significar isso? Aí, isso eu não tenho essa resposta. Eu não sei. Né? Eu não sei e eu desconheço. Eu não estou dizendo que não tem, mas eu desconheço evidências que façam essa relação, entendeu? Então, assim, eu acho que eu suponho que faz muito sentido que exista uma relação, porque é algo meio que óbvio, né? Não tem como não ter. Ok. Mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Aline? Não, quero só agradecer pelas palavras. Eu cheguei agora aqui há pouco, logo no comecinho, e acompanhei toda a fala e fui fazendo as identificações. A gente faz as identificações, é impossível não fazer. De, tipo, minha mãe, ela tem depressão, consequentemente, ela teve câncer de tireoide, ela tirou a tireoide, a alteração hormonal na vida dela é muito intensa. Então, a depressão, às vezes, eu penso, será que vem só daí, dessa alteração hormonal? Será que não tem muitas outras coisas envolvidas? Aí vem as questões de vida, de gestação, de história, de tudo isso envolvido. Então, são estudos como esse que me fazem crer que eu devo continuar estudando e que eu posso fazer os encontros dos significados nessas leituras, nessas reflexões, assim como tem uma paciente, pessoa trans, ela é homem, ele é homem trans, biologicamente mulher, fazendo o processo de transição para é confuso ainda, mulher fazendo o processo de transição para ter identificação como uma pessoa do gênero masculino. Ainda não fez a transição hormonal, mas tem alguns transtornos já diagnosticados e as alterações hormonais que essa pessoa já sofre naturalmente no corpo são muito intensas. E nesse momento ela está no início da transição, buscando orientação para tomar decisões relacionadas a fazer a harmonização ou não, justamente porque entende que pode haver interferências e está estudando sobre isso para saber até que ponto ela suportaria esse tipo de alteração no corpo. Então, são encontros como esses que me fazem acreditar que a gente precisa estudar mais para saber melhor. Obrigado, Aline. Não, é verdade, a gente tem que estudar muito mesmo ainda, tem muita coisa a ser aprendida nesse sentido, né? E de fato, isso que você falou me fez refletir sobre como, de fato, o olhar sobre o ser humano ele precisa ser integral, né? Como, de fato, o olhar sobre o ser humano ele precisa ser holístico. A gente não pode se encerrar num único olhar. Né? Óbvio que eu não tenho uma vida muito longa para estudar tudo que eu gostaria, né? Eu não tenho como estudar tudo que eu gostaria. Mas eu preciso entender que o conhecimento que eu não detenho, né, o conhecimento do outro, ele é importante para essa compreensão. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que esse grupo ele é composto de pessoas de diversos segmentos. Porque se não for dessa forma, a gente não vai conseguir compreender o ser humano da sua forma mais complexa. Né? E a gente não vai conseguir ter esse entendimento. Não tem como a gente, num campo de saber,
a psiquiatria explicar o ser humano, ou a psicologia sozinha explicar o ser humano, ou a medicina, ou a física, ou seja lá o que for. Não tem como um campo do conhecimento explicar o ser humano sozinho, porque nós somos absolutamente complexos. E é essa complexidade que torna tudo mais difícil nesse sentido, né? Então, a busca desse olhar integral, a busca desse olhar da forma mais ampla possível, eu acho que deve nos pautar, deve ser o nosso desafio no cotidiano, no dia a dia, quanto profissionais que cuidam de outras pessoas, né? Porque quanto mais complexo esse nosso olhar, quanto mais a gente conseguir olhar para a pessoa da forma mais ampla, mais amparo, mais acolhimento a gente vai conseguir dar, né? E a gente vai conseguir compreender melhor esse sujeito. Fred? Eu tô pensando aqui na questão da transição da infância para a adolescência, que os estudos mostram que está acontecendo cada vez mais cedo, nas meninas, no caso, né? A gente vê as meninas aí tendo a primeira menarca com 9, né? E não são situações isoladas. E, e tem algumas coisas que falam que isso está relacionado à alimentação. E aí eu não sei se eu estou falando besteira ou não, com essa questão do agronegócio, de que ter que, sabe, que um pintinho ele tem que crescer mais rápido e taca hormônio nele para, né? Se, É, se tem não, alguma pois relação. eu acho, assim, tem muitas coisas acontecendo com seres humanos que eu acho que a explicação pode estar na alimentação, né? A incidência de câncer, né? O aumento das incidências de câncer, a intolerância, a famosa intolerância à lactose que todo mundo hoje em dia tem, né? Que antigamente as pessoas não tinham e todo mundo hoje em dia tem. Eu não sei se é um diagnóstico, né? Aumento realmente do diagnóstico, se é realmente um aumento de prevalência, né? Ou se a gente está mudando os nossos alimentos mesmo, né? Eu acho que tem coisas que a gente precisa entender melhor, né? E é isso, assim, a gente está aqui para aprender mesmo isso. Eu não tenho essa resposta. Então, inclusive, você acabou de me dar a ideia de eu convidar um endocrinologista para o próximo mês conversar com a gente aqui. A gente conversar sobre a neuropsicoendocrinologia, né? Que é um eixo extremamente importante para o ser humano de modo geral. E a gente poder conversar sobre isso, né? Essa seria uma boa, é um gancho, né, Fred? É um gancho para a gente, porque a gente está falando de hormônio hoje aqui, está falando de alterações hormonais implicando sobre o cérebro, e eu acho que valeria muito a pena a gente trazer um endocrinologista para conversar sobre isso. E aí, sobre a transição de gênero, ela também vai tirar muitas dúvidas da gente nesse sentido. Eu acho que seria uma boa aquisição, trazer o endócrino para cá. Já sei até quem já, essa semana já vou conversar com ela já, para ela marcar na agenda dela. Então, eu acho que são coisas que a gente realmente precisa discutir, né? E aí, discutindo, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo onde estão as evidências que podem nos munir nesse sentido, né? E a gente vai, aos pouquinhos, construindo esse conhecimento, aprendendo uns com os outros. Mais alguma coisa, gente? Então, se não tem mais nenhuma colaboração, queria agradecer, gente, agradecer a vocês, né, por mais esse momento, tá? Agradecer a todo mundo que vai assistir depois esse encontro gravado, né? Eu vou disponibilizar lá no grupo o link, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Lembrar que nós estamos com o nosso financiamento coletivo aberto, que se você ainda não está contribuindo, se você puder contribuir, vai nos ajudar bastante a gente crescer esse trabalho, levar esse encontro para outras pessoas. Se você puder colaborar conosco, inclusive você vai poder estar aqui ao vivo com a gente conversando, uma forma da gente estar mais próximos, né, nessa discussão, e a gente poder construir, né, publicar e fazer com que as pessoas aprendam mais sobre saúde mental. Né? A saúde mental é tão importante. Se você pergunta para alguém, gente, você acha a saúde mental importante? A pessoa vai dizer invariavelmente que sim, né? Saúde mental é importante. Então, eu acho que se ela é tão importante, a gente precisa fazer
esse conhecimento chegar às pessoas. A gente precisa fazer com que esse conhecimento entre na pauta da vida das pessoas. As pessoas aprendam sobre saúde mental. Elas aprendam o que é isso e elas entendam como cuidar da própria saúde mental. E é através do conhecimento. Acho que o conhecimento ele é uma ferramenta extremamente importante para isso. Claro, existem outras coisas, mas o conhecimento, acho que ele é o alicerce. Ele é o alicerce que torna as outras coisas possíveis. Então, é uma missão, é um propósito, é por isso que a gente está aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, na quinta-feira, 20 horas. Um abraço.